Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Daniele Garcia. Vamos para mais uma aula sobre expressões algébricas. Antes de começar a aula, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para que você receba as próximas aulas, tá legal? Então vamos lá, vamos posicionar aqui os nossos equipamentos, deixar tudo certinho, justinho, para que você consiga ter uma boa aula, tá bom? Então vamos lá, coloquei aqui para vocês, né, que expressões algébricas. No estudo da álgebra, em resolução de problemas, recorremos às letras para representar números e escrever as expressões matemáticas. Então, o que é uma expressão algébrica, né? O que é uma equação ali quando vai envolver o quê? O estudo da álgebra em resolução de problemas. É quando você vai ter letras e números numa mesma expressão para ser calculada, tá legal? Então, não pode se esquecer que em resolução de problemas é muito comum você encontrar letras e números que aí acaba definindo ali o que nós chamamos de expressões algébricas, tá legal? Aqui eu tenho alguns exemplos para vocês. Então, eu tenho aqui, né, algumas situações problemas, na qual eu tenho letras e números, né? Então, eu tenho fração, eu tenho um ângulo, tenho uma raiz quadrada, tá legal? Então, o que quer dizer cada um desses elementos? Então, eu tenho aqui o número x menos o seu inverso, o dobro do número a, mais o quê? A metade de b, o complemento de x, certo? Quando eu estiver trabalhando com ângulos, o número x mais a sua raiz quadrada, a terça parte de um número e o quadrado da soma de a mais b, ou o quadrado da soma de dois termos, tá bom? Então, aqui é um exemplo simples para que vocês consigam ter a compreensão aí referente à aula de hoje, tá? Aqui eu tenho uma proposta. Então, a proposta de hoje é o quê, né? Na figura abaixo, indicamos as medidas de um campo de futebol em metros. Então, eu tenho aqui o desenho do meu campo de futebol, eu tenho as minhas medidas, onde o meu comprimento é dado por x mais 12, certo? E a minha largura vale quanto? Vale x. Aqui eu já demarquei as demais medidas, né? Então, se eu falo de um retângulo que eu tenho dois lados iguais e dois lados diferentes, então aí que define, né, que se aqui vale x, aqui também tem que ser x. Se aqui é x mais 12, a parte de cima do meu comprimento do meu campo também precisa ser x mais 12, tá? Bom, agora eu venho aqui com a pergunta. Qual é a expressão algébrica do perímetro desse campo de futebol? Então, prestem bem atenção que eu pergunto para vocês qual é a expressão algébrica, né? Eu não quero que você calcule, eu não quero que você me dê o valor do perímetro. E por que eu estou dizendo isso? É muito comum os alunos na sala de aula já quererem calcular o valor do perímetro, né? Mas não chegarem na expressão. Essa é a grande dificuldade de muitos deles. Então, a proposta é justamente você definir qual é a expressão algébrica do campinho de futebol. Se eu estou trabalhando, então, aqui com o perímetro, né, eu preciso lembrar que o perímetro é o quê? A soma de todos os lados de uma figura. Então, voltando aqui para o nosso campinho de futebol, eu tenho que o quê? Para calcular o perímetro, eu preciso somar todos os lados desse meu campo. Então, eu vou começar escrevendo. Então, vamos lá. Perímetro é igual x mais x. Lembrando que o x está sendo representado pela minha largura, mais quanto? X mais 12, mais x mais 12, certo? Que são o meu comprimento. Aqui vamos reduzir, né? Vamos deixar essa expressão mais limpa, mais fácil de se trabalhar. Então, o perímetro vai ser dado através do quê? X mais x, mais x, mais x. Então, eu tenho 4x mais quanto? Mais 24, porque 12 mais 12, 24. Então, até mesmo quando a gente trabalha lá com polinômios, a gente aprende, né, que os termos que são semelhantes, eu posso juntar no caso, tá ok? Então, aqui, olha que simples, já é o quê? A minha expressão algébrica, que define o perímetro desse meu campo de futebol. 4x mais 24. Daqui para frente, se aí sim eu quiser calcular o valor do perímetro, basta o quê? Eu atribuir um valor para x. Então, vamos dizer, de repente, que nessa situação, o nosso x vale 2.
Então, aonde tem o x, eu coloco o valor que nós atribuímos, que no caso foi o número 2. Então, eu tenho lá que o perímetro é igual a 4 vezes o número 2, certo? Mais 24. Resolvendo isso, 4 vezes 2 são 8, mais 24 eu tenho 32 metros, né? Lembrando que lá no exercício foi dado uma unidade de medida, então é necessário que você coloque o valor na resposta final, né? A nomenclatura em si do metro. Tá legal? Tranquilo até aqui? Fácil, tá? Então, acho que dá pra gente ir pro próximo exercício. O próximo, ele vai falar o que para vocês, né? Escreva a expressão algébrica que represente a área desse polígono. Deixa eu só arrumar aqui o foco da nossa câmera, que ela deu um... Isso, tá legal? Bacana, então vamos juntos. Então, mais uma vez, escreva a expressão algébrica, né? Então, eu não quero que você calcule a área dessa minha figura, apenas que você escreva para mim qual é a expressão que define a área. Então, se a gente observar aqui agora, eu estou trabalhando com a letra Y, mas não tem problema, né? Lembra que eu falei que são letras e números, então a letra do alfabeto que eu vou usar não importa. Que seja mais comum a gente ver o X, legal, mas aqui o exercício vai ter a mesma finalidade, se fosse o X, o A, o B, no caso eu coloquei o Y, tá bom? Então, eu tenho aqui uma figura que está composta de um quadrado e de um retângulo. E aí, como que a gente sabe que realmente isso é um quadrado? Quando a gente começa a observar os lados, né? Então, se a gente for observar aqui, essa medida vale Y. A medida aqui de cima também vale Y. Então, nesse caso aqui, eu tenho que este valor aqui, essa altura, também vale Y, tá bom? Consequentemente, essa parte de baixo também. O exercício parece ser um retângulo em si, mas a ideia é que vocês compreendam através das medidas, das letras, tá? Que elas que indicam para vocês quando se tratam ali de quadrados e retângulos. Então, se eu quero calcular qual que é a área desse polígono, eu vou precisar lembrar dos exercícios que falam da área do quadrado e do retângulo, certo? Então, a área do quadrado, ela é dada através do quê? Lado vezes lado, certo? Então, a área desse quadrado de lado y vale y vezes y, que é a mesma coisa que y ao quadrado. Tudo bem? Tranquilo? Agora, a gente vai para essa parte de baixo que define o que? Um retângulo, né? Então, esse retângulo aqui, se eu tenho essa altura valendo 2, consequentemente, essa altura aqui, né? Esse valor vale quanto? Vale 2 também. Se esse comprimento de baixo vale y mais 4, o de cima também, y mais 4. Então, eu tenho duas medidas diferentes, então aqui define para mim que eu tenho um retângulo, né? Mais uma vez, dois lados iguais e dois lados diferentes. Então, a área do meu retângulo, ela é dada através do quê? Base vezes altura, certo? A área do meu retângulo vai ser dada através de y mais 4, vezes quanto? Vezes 2, tá legal? Aqui eu nem preenchi o pedacinho, esse pedaço aqui, ó, ele vale quanto? Y ao quadrado, tá bom? Então, vamos aplicar aqui agora a distributiva, y vezes 2 e 4 vezes 2. Então, a área do meu retângulo vai ser dada através do quê? Y vezes 2, 2y, mais quanto? 4 vezes 2, que vai me dar 8. Então, para a gente definir qual é a expressão algébrica que representa a área desse polígono, é o quê? A área do quadrado mais a área desse meu retângulo. Então, a área vai ser igual a y ao quadrado mais 2y mais 8. E aí, aqui, definimos qual é a expressão algébrica da área dessa figura, desse polígono. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e sugestões coloquem aí nos comentários, tá ok? E até o próximo vídeo. Até lá!